Você acredita que quanto mais você acha que vai faltar comida, mais você come? Nesse episódio, nós vamos ver um estudo do paradoxo de insegurança alimentar ou falta de alimentos e a obesidade nos Estados Unidos. E como que esse acontecimento, essa mentalidade de abundância ou de escassez influencia a nossa vida. Vamos lá? Seja bem-vindo ao Guia da Vida, o podcast que tem a pretensão de te ajudar a viver melhor. Este é o episódio número 12, Abundância versus Escassez. Eu sou Adriano Sugimoto, serei seu anfitrião nesta casa, diretamente de Londres. Antes de começar esse tema, primeiro eu gostaria de comentar com você como que essa ideia é muitas vezes utilizada de forma um pouco errada na nossa sociedade, não é? Porque se você for procurar esse tema de abundância e escassez, ela vai estar muito ligada ao que às vezes as pessoas falam ou utilizam métodos para enriquecer, sabe? Todas as pessoas, ou uma parte das pessoas tem uma certa trava, um certo problema em lidar com dinheiro e as pessoas se utilizam desse problema tentando vender a ideia que a pessoa pode ficar rico com isso. E ninguém percebe aí no meio que querer ficar rico é justamente uma mentalidade de escassez. Porque quando eu quero acumular, quando eu quero ter mais coisas, é quando eu tenho mais medo. Então, é como se o tiro saísse pela culatra, sabe? Você quer muito uma coisa, mas aquela coisa que você quer é a sua própria gaiola, é a sua própria algema, é aquilo que te prende. E hoje nós vamos estudar como que essa relação da comida, que é diretamente ligada com todas as áreas da nossa vida, como que a gente pode fazer essa analogia, não é? E é muito interessante a gente olhar também que a construção da nossa sociedade hoje em dia, e focando bastante na mídia, não é? Quais são as notícias que circulam por aí? Normalmente a mídia ou todas as pessoas ou toda conversa de bar assim quer deixar as pessoas mais preocupadas, é levantar problemas, é levantar a situação caótica do mundo para que a gente fique sempre preocupado. Então, qual que é a notícia que vende mais? É aquela mais aterrorizante. E quanto mais coisa aterrorizante nós vemos, mais amortecido nós ficamos por todas essas notícias ruins e notícias piores nós precisamos para elevar um pouquinho, né, a nossa consciência para aquele ponto, né, para que a gente olhe para aquilo. Então, às vezes, existem jornais assim no Brasil que morre tanta gente que precisa de uma situação muito escandalosa para que venda uma notícia, porque uma pessoa morrer simplesmente não significa mais nada. Em inglês tem um termo engraçado que existe também em português. Em inglês é if it bleeds, it leads. Ou seja, a notícia que sangra, ela vende. A notícia que sangra vende. Então, que for mais violento, for mais estranho, fora do comum, é aquilo que vende. E aí vamos para o nosso paradoxo da insegurança alimentar, que aí entenda insegurança alimentar como a falta de comida mesmo, aquele não saber se a pessoa vai realmente comer todas as refeições, se ela vai poder escolher o que ela vai comer ou não, e a obesidade, porque o que acontece? As pessoas, esse estudo é dos Estados Unidos, lá, quem tem essa insegurança alimentar, quem não tem acesso a alimento, né, de forma abundante, tende a comer mais e tende a ser mais obeso. Por quê? Porque a gente vai ver isso, não é?
as pessoas, as que têm menos acesso vão comer mais, vão comer coisas piores. Isso é muito interessante. E esse estudo vem do Texas Tech University em 2016 da Emily Durandar. O nome é um pouquinho difícil, né? E o que acontece? Onde existe maior insegurança alimentar? Em pessoas de menor renda, ou seja, nível social mais baixo. Então, aqui nós estamos falando de pessoas que têm uma renda menor. Então, como que uma pessoa que tem uma renda menor, que tem menos acesso à comida, elas comem mais, não é? Existem duas observações desse estudo que são muito interessantes. Quando não há esse acesso à comida completamente assim, abundante para todas as pessoas, o primeiro é que as pessoas tendem a comer mais, a quantidade aumenta. Porque se eu tenho insegurança, eu tenho medo que vá faltar, eu vou querer comer muito mais, não é? Se você me acompanha há algum tempo, você sabe que eu já fiz vários, né? Trabalhos voluntários e um deles com morador de rua, né? Alguns deles com moradores de rua. E eu vi muitas e muitas vezes a pessoa chegar lá e ela não tem comida todo dia, né? E lá é completamente à vontade, né? Onde eu fazia esse trabalho voluntário. Então ela podia tomar quanto café ela quisesse, Toddy, quanto pão, quanto bolo, não importa o quanto ela quisesse, quanto coubesse, ela poderia comer, não é? E as pessoas realmente comem até explodir. Eu vi muitas e muitas, todo dia tinha gente passando mal de tanto comer. E aí a gente começa a tentar fazer uma analogia, um paralelo. O objetivo aqui não é julgar as pessoas ou nem achar como ter um corpo mais escultural. Não é isso, não é como emagrecer, não é esse o ponto aqui. O negócio é a gente compreender qual que é o mecanismo, o que está por trás disso. Não é? Por que alguém que não tem acesso quer muito mais e vive uma vida mais insegura, mais difícil, com essa sensação que o mundo tá para acabar, sabe? Que eu não vou ter recursos, que eu não vou conseguir pagar o aluguel no final do mês. E aí, essas pessoas também tendem a comer comidas mais calóricas e mais palatáveis. O que é a comida mais palatável? É aquela que é mais saborosa, em geral aquela que tem mais gordura, não é? É aquela que tem mais carne, digamos assim, não é? Se você pegar, por exemplo, um morador de rua com a situação que ele vive, se você der um pé de alface para ele, ele vai achar horrível. Mas se você der um bife para ele, bem grande, ele vai amar aquilo. Por quê? Porque existe toda uma construção, toda uma situação social que leva aquela pessoa a preferir a comida que é mais calórica, porque na nossa natureza nós crescemos assim, nós nos desenvolvemos, né, como ser humano, buscando a comida que era mais calórica. Por quê? Quem tinha mais comida gordurosa, calórica, sobrevivia mais tempo. Isso era muito importante. E a segunda observação desse estudo é muito interessante, que pessoas que têm essa insegurança alimentar, e o estudo fez uns testes também com animais, entre animais mais dominantes e animais mais submissos, não é? Os animais mais submissos e quem tem essa insegurança alimentar, quem é mais retraído, mais fechado, absorve mais a energia do alimento e tem um metabolismo mais baixo. Olha que incrível isso. Então, se eu sou mais desanimado, digamos assim, não é? Se eu tenho mais insegurança, incerteza na minha vida, eu tendo a comer mais, meu organismo, olha só como que uma coisa é ligada com a outra. Meu organismo vai absorver melhor esses nutrientes e eu vou tender a ficar paradinho, como se fosse um urso lá na caverna, paradinho para não gastar energia.
Olha que incrível. Então essa insegurança, esse medo realmente paralisa. E paralisa no sentido da comida, do metabolismo e paralisa a nossa vida como um todo. E um ponto interessantíssimo desse estudo foi o seguinte: eles fizeram um estudo de acordo com a alimentação de cidades inteiras, de acordo com o time de futebol. Olha que incrível! E deu para ver que cidades onde o time estava ganhando, ou seja, quem era dominante ali, quem se sentia dominante, o time da cidade estava ganhando, consumia menos alimento e alimentos mais saudáveis. E pelo contrário, as cidades dos times que estavam perdendo, que seriam os que estão abaixo, assim, que seriam os mais submissos no sistema, digamos assim, né? Na ideia, na mentalidade, essas pessoas da cidade inteira tendiam a comer mais e comidas mais gordurosas, menos saudáveis. Olha que interessante, é interessante demais, demais isso. E aí, nós chegamos a um outro ponto interessante para nós, que o estudo mostra que existiram nos Estados Unidos, e sempre existe, né, programas para aumentar ou melhorar essa insegurança alimentar, ou seja, tornar mais disponível a comida para as pessoas. Então, para que elas não passem fome e para que elas tenham alimentos mais saudáveis. Só que olha a conclusão ou a observação que eles fizeram disso. Esses programas muitas vezes aumentavam a obesidade. As pessoas comiam mais com isso. Comiam mais. Como que a gente pode pensar que você vai fazer um programa e tal e as coisas pioram? E aí vem um ponto importante. Não é simplesmente a realidade de ter ou não ter alimento, ou se eu estou fragilizado ou não. É a percepção. A percepção se vai faltar comida ou se não vai faltar comida. Então, simplesmente uma pessoa, por exemplo, que tinha uma condição social mais baixa, não é? Tinha menos dinheiro, mais problema financeiro, ela simplesmente passa a ganhar mais dinheiro, ela vai começar a lidar muito mal com esse dinheiro. Ela vai utilizar muito mal esses recursos. No caso do estudo, se você tem mais alimento, a pessoa usa pior esse alimento que ela tem. Então, por quê? Porque a percepção da pessoa que tem insegurança alimentar, de uma classe mais baixa, que acha que vai faltar comida, ela põe problema em tudo. Então, imagina que uma pessoa que já passou por fome, já ficou desempregado, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo outro, ela tá com uma antena assim cheia de receptores para todos os problemas que podem acontecer. Então, se em um mês a renda dela cai um pouquinho, ela já está muito preocupada com isso. Ela sente muito mais essa preocupação. Quanto que se a pessoa nunca teve problema nenhum, se a pessoa nunca ficou desempregada, nunca passou fome, nunca teve problema financeiro, se acontece alguma coisa com ela, ela tende a não prestar tanta atenção assim, tende a não ter tanta sensibilidade para esse problema. Aí você consegue perceber que existe uma construção que vai sendo feita na nossa cabeça desde que nós somos pequenos e que faz com que nós tenhamos essa noção de escassez, que vai sempre faltar as coisas, ou de abundância. Para as pessoas que nunca tiveram problemas, elas não veem tantos problemas assim na vida. E a gente vai chegar mais lá na frente numa era diferente, nós vamos conversar sobre isso, uma era diferente que está surgindo. Então, o que é a mentalidade de escassez?
É achar que as coisas vão acabar e que não existe o suficiente no mundo. Eu acho que eu tenho que conquistar aquilo e que quando eu conquisto eu meio que estou tirando de outra pessoa. Eu tenho que competir com outras pessoas como se nunca houvesse o suficiente. E com essa sensação de que eu sempre preciso competir com alguém, eu busco acumular coisas. Acumular, acumular e acumular. Quem quer ter muito dinheiro muitas vezes tem uma sensação de escassez muito grande. E isso é interessante, não é? Existe a origem desse pensamento que realmente está muito ligado à posição social e o que aconteceu na sua vida, mas a situação em si, pensando em pessoas que eram de uma situação e foram para outra, você tem pessoas que têm muito dinheiro e têm uma mentalidade de escassez muito grande. Muito grande. Então, mesmo que ela tenha muito dinheiro, ela não se sente segura com esse dinheiro que tem. E nunca é o suficiente. Então, a ideia de acumular, 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 e isso nunca é satisfatório. Por quê? Porque a nossa mente sempre arranja um problema ali, uma dificuldade, nossa, e se acontecer isso, se tiver uma crise, se tiver alguma outra coisa. Pessoas que têm essa mentalidade de escassez, elas tendem a priorizar sensação de segurança, não é? Eu quero ser seguro acima de tudo, não é? Antigamente você via muito mais que agora, não é? Pessoas que queriam ter um emprego estável, que queriam trabalhar numa empresa muito grande, queria ter estabilidade, muitas pessoas ficavam 10, 15, 20, 30, 40 anos na mesma empresa em nome dessa segurança ou da sensação de segurança que a gente sabe que não é exatamente segurança. E essas pessoas se arriscam pouco. Elas tendem a não se arriscar muito e ficam mais retraídas. E existe também alguns efeitos um pouquinho mais laterais assim, que são, geralmente essas pessoas não conseguem reconhecer direito o trabalho dos outros, têm mais dificuldade para isso, não conseguem dividir as coisas, dividir posses, às vezes dividir uma caneta, a pessoa não sabe dividir uma caneta com um coleguinha do lado, fica com raiva disso e tem muita dificuldade em ficar feliz pelo outro. Você tem dificuldade em ser feliz pelas coisas boas das outras pessoas? Isso é também uma mentalidade de escassez. E o que é então a mentalidade de abundância, que seria o oposto disso? A mentalidade de quem não acha que vai faltar. A mentalidade de quem acha que, gente, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo vai passar e tem o suficiente para todo mundo. Então, isso está muito ligado a ter segurança em si mesmo, no valor próprio e na situação do sistema, que o sistema, todas as coisas, elas funcionam bem. Se a gente pensar em comida, a terra produz várias vezes o alimento que é necessário para alimentar o mundo inteiro. Só que ele é desperdiçado no meio do caminho. É muito interessante como que a gente tem um sistema tão falho, tão problemático assim. Mas então, pessoas que têm essa sensação de abundância, elas sabem que tem o necessário no mundo. Ela não precisa competir com ninguém e ela não precisa roubar o lugar de ninguém. Isso é muito interessante. Ela sabe que as coisas não vão acabar, tá? A gente não vai passar todos esses problemas que muitas vezes nós ficamos, né, criando na nossa cabeça, e essa pessoa age como tal. Então ela sabe que não vai acabar e ela age exatamente como se isso fosse verdade, não é? Porque se eu tenho uma mentalidade que eu acho que eu vou ficar desempregado a qualquer hora, que vai me faltar dinheiro a qualquer hora, consegue já fazer um pensamento aí como que isso funciona? E agora, se eu acho que está tudo tranquilo, meu futuro está garantido, eu vou pensar de uma forma diferente, eu vou me expor ao mundo de uma forma diferente, você não acha?
Consegue perceber? E aí, nós vemos que essas pessoas que sentem abundância, como nós já falamos aqui, elas percebem menos a ameaça de escassez. Elas têm menos sensibilidade para essa ideia de escassez. Então, se acontece alguma coisa de ruim com alguém que tem uma mentalidade de abundância, ela tende a simplesmente achar que, nossa, aconteceu um probleminha aqui, vai passar, tudo tranquilo. Não se desespera por isso. Quem tem a mentalidade de escassez vai se desesperar e vai, nossa senhora, fazer um escarcéu daquilo e vai tentar normalmente se retrair, como nós dissemos, que a pessoa gasta menos energia, ela ocupa menos espaço, ela vai retraindo, ela vai reduzindo em nome de tentar, na verdade, né, ter essa percepção de segurança que é simplesmente uma percepção, que não é uma verdade realmente, não é? E aí nós chegamos num momento importante, assim. Você deve perceber que o mundo está mudando muito rápido, não é? As coisas estão mudando muito rápido. Essa tecnologia que você está me vendo ou me ouvindo, ela não existe há tanto tempo assim, não é? Há pouco tempo nós temos toda essa possibilidade, toda essa capacidade de fazer tantas coisas assim. Então nós temos surgindo neste momento uma geração de pessoas que tem um histórico muito diferente das pessoas que nós tivemos até então. Por exemplo, eu nunca passei fome. Eu nunca passei fome. Eu sempre tive tudo que eu necessitava, né? Não exageradamente, né? Aquelas coisas de sonho, mas todo o básico eu tive. Eu estudei, eu fui para a escola, eu fiz todas as coisas que eu precisava fazer. Agora, minha mãe, ela passou fome. Ela teve momentos na vida dela que, se ela não trabalhasse, ela não teria comida, não teria roupa, não teria nada. Ela teve uma vida muito escassa, não é? E isso criou na mente dela e criou na mente de pessoas mais velhas esse sentimento que é muito diferente das pessoas que nasceram depois e que tenderam a ter uma vida um pouco mais tranquila no que diz respeito ao acesso para as coisas. Bem, nós sabemos que isso não é realidade para todas as pessoas. Tem muita gente passando muita necessidade, dificuldade neste momento, mas existiu essa tendência. E aí nós vemos entre gerações uma certa incompatibilidade de objetivos, não é? É assim, meu pai sempre quis que eu entrasse numa empresa grande, trabalhasse lá a vida inteira e aposentasse lá, porque é o que ele fez, não é? É em nome da segurança que nós fazemos isso, ou que ele tem essa mentalidade, que é diferente da minha mentalidade. Eu nunca quis trabalhar em uma empresa grande, não é? Eu trabalhei sempre em empresas, no máximo, digamos, médias. Eu nunca trabalhei em grandes multinacionais. Eu sempre ficava naquelas médias para pequenas, porque eu sempre queria andar por tudo, conhecer todo mundo. Em empresas grandes, você acaba sendo extremamente engessado, não é verdade? E aí nós temos essas duas visões de mundo, não é? Quem passou por escassez, teve muita dificuldade e quer ter segurança, aprendeu que manter os bens, não é? Teve a época da inflação muito grande, que as pessoas compravam o salário inteiro de carne e compravam freezers e congelavam tudo aquilo e tinham que acumular. Teve essa pessoa, esse tipo de mentalidade, e depois vieram as pessoas que não tiveram a dificuldade. E isso criou uma visão de mundo diferente, não é? Quem não passou
dificuldade, vai ter quase como uma bifurcação. Alguns realmente não vão aprender direito a lição e vão querer esbanjar mesmo, não é? Vão querer esbanjar e vão reclamar do mundo quando ele não dá aquilo que aquela pessoa gostaria de volta, não é? São as pessoas mimadas ou birrentas, assim, né? Sempre teve as coisas e no momento que ela não tem mais, ela começa a brigar com isso. E daí, algumas dessas pessoas que não tiveram problemas na vida, elas vão ter um caminho diferente. Você já viu anteriormente tanta gente assim preocupada com o meio ambiente? Você já viu anteriormente tanta gente preocupada com os animais, preocupada com as crianças, com os idosos, com a qualidade do ar, com outras pessoas? Já viu tanta gente no mundo fazendo obras de caridade? Nunca existiu tanta gente assim pensando em meio ambiente, em animais, em pessoas. O que mudou? Mudou a vida que aquelas pessoas tiveram, que essas pessoas tiveram. Se você não passa dificuldade, você não está sempre querendo juntar coisas para si. Você não está querendo sempre guardar. E aí você começa a se questionar, nossa, por que uma pessoa tem mais, outra tem menos? Mas por quê? Mas isso é certo ou não é? Como que deveria ser uma coisa? Como deveria ser outra? Será que o jeito que eu estou gastando o meu tempo é o melhor jeito de gastar o tempo ou eu poderia fazer de uma outra forma? Por isso, às vezes, nós temos essa briga, né, entre gerações, porque uma geração quer uma coisa, outra geração quer outra. Os pais ficam brigando com os filhos, não entendem os filhos e os filhos também não entendem os pais. Por quê? Porque realmente existe uma incompatibilidade aí, não é? A visão é diferente. Eu não consigo olhar para o meu futuro e me preocupar com ele, ou eu não me preocupo muito menos do que eu vejo meus pais, por exemplo, porque eu sei que simplesmente a oportunidade de estar no mundo e de fazer coisas já é o suficiente para o meu sustento existir, seja num lugar ou seja no outro. Eu não preciso ter uma casa fixa num lugar, porque eu tenho o mundo inteiro. Então, independente se eu estiver num lugar ou estiver no outro, existem oportunidades. E aí a gente começa a se arriscar a mais coisas. Viver uma vida com maior potencial. Por quê? Porque a gente não está querendo segurar aquele pouquinho que nós temos, não é? Aquela vidinha muito pequena, aquele quem eu sou, sabe? Eu sou desse jeito, e eu não quero mudar. Isso é horrível. É péssimo para nós como seres humanos que temos tanto potencial para fazer muita coisa na vida e não fazemos por quê? Porque a gente está com medo. Medo. O medo paralisa, a gente fica travado sem fazer nada. Então, pensa nisso, reflete na sua vida, mentalidade de escassez, mentalidade de abundância, onde que está a sua e como que você pode melhorar. Para lembrar que a abundância é sentir que não vai faltar. Tá? Se você sente que as coisas não vão faltar para você, isso é a mentalidade de abundância. Isso não vem através do acúmulo ou de garantias que você possa ter na vida, porque tudo é passageiro. Então, tudo que você acumulou, se você acumulou, vai talvez te dar mais sensação de insegurança do que de segurança. E aí talvez a sua mentalidade de escassez aumente. Por quê? Porque você tem muito a perder agora. Consegue perceber? Apenas a certeza que existe o suficiente no mundo para todos. Nós precisamos ter essa certeza. A certeza que existe o suficiente no mundo para todos, tá? A vida não é uma competição. A vida é um fluxo
que todos nós estamos nele e vamos permanecer durante muito tempo. Tá certo? Esse foi o episódio número 12, Abundância versus Escassez, do Guia da Vida. Semana que vem, o próximo tópico, ele não está definido ainda e eu vou pedir a sua participação. Segunda-feira eu vou colocar um box lá de perguntas no Instagram, no Stories, e eu gostaria muito que você me auxiliasse a criar um próximo tópico. O que você gostaria que eu conversasse aqui com você? Lembrando que os episódios vão ao ar nas sextas-feiras e estão disponíveis no YouTube, no Spotify, no Deezer, Apple Podcast e muitos outros. E agora nós temos também o Boletim Consciência por e-mail. Então, se você quiser receber ele, entre em guiadavida.net, que você vai cair no meu site e poder assinar a minha lista de e-mails. Eu sou Adriano Sugimoto, eu agradeço muito a sua presença até aqui. Um forte abraço, até a próxima e tchau!